Cumprindo mais um compromisso de campanha, o presidente Lula assinou nesta segunda-feira, dia 28, a medida provisória, MP, que prevê a taxação de fundos dos chamados fundos exclusivos, que também são conhecidos como fundos dos super ricos. O texto será enviado agora para análise do Congresso Nacional, mas os ricaços, parte da mídia rentista e os parlamentares que adoram o Deus Mercado já avisaram que não gostaram da proposta de maior justiça social apresentada pelo governo. Assinei a medida provisória que tarifa super ricos e um projeto de lei que tributa o capital de brasileiros em paraísos fiscais. Vamos incluir os ricos no pagamento de impostos, os mais pobres no orçamento e garantir dignidade às famílias brasileiras. Festejou Lula em postagem nas redes sociais. Entre outros pontos positivos, a medida provisória estabelece uma cobrança de 15% a 20% sobre os rendimentos desses fundos dos super ricos e prevê que essa cobrança, ocorra 2 vezes ao ano, diferente do que ocorre atualmente, em que a tributação é realizada apenas no resgate. A previsão do governo é arrecadar 24 bilhões de reais entre 2023 e 2026. Para aplicar nos fundos exclusivos, é exigido um investimento mínimo de 10 milhões de reais, essa merrequinha. O custo de manutenção das operações é de até 150 mil reais por ano. A estimativa é que existam atualmente no Brasil 2,5 mil ricaços com recursos aplicados nesses fundos, que acumulam 756 bilhões de reais e respondem por 12,3% dos fundos existentes no país. A decisão de baixar uma medida provisória para atingir os super ricos, porém, não agradou o Deus Mercado e seus representantes no parlamento. Conforme registrou o site UOL, durante a solenidade de assinatura da medida provisória no Palácio do Planalto, na segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP Alagoas, foi o único que não aplaudiu a proposta, ou seja, o Centrão não gostou. Na solenidade, o presidente Lula também assinou e remeteu ao Congresso Nacional um projeto para tributar as aplicações de brasileiros no exterior, em paraísos fiscais, conhecidos como offshores ou trusts. Atualmente, essa tributação ocorre apenas quando o dinheiro é resgatado e enviado ao Brasil. Ainda de acordo com o site UOL, a iniciativa para aumentar a receita do governo é considerada impopular entre as classes mais altas. Como já prevê o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que é o líder do governo Lula no Senado, essas propostas sofrerão fortíssima resistência. Aspas. Sempre que você bole no bolso, que é a parte que mais dói, é difícil. Então já houve reclamação no Senado e na Câmara. As pessoas não querem que aumente imposto. Então, vou repetir, tem que, querendo ou não, copiar os países mais ricos. Cobrar mais de quem tem mais. Não conheço outra forma de fazer justiça se não for essa, disse o senador. Ou seja, para aprovar essas medidas vai precisar de muita pressão nas ruas, pressão social. Sobre a grave questão da desigualdade social no Brasil, vale conferir ainda alguns trechos da entrevista dada ao site Metrópolis, nessa segunda-feira, por Amitabh Behar, que é diretor executivo da Oxfam Internacional. O economista indiano, que está participando do Fórum Internacional Tributário em Brasília, classificou os níveis de desigualdade no Brasil de obscenos e elogiou a proposta do governo para taxar os super ricos. Vale conferir. Uma das perguntas: qual é o maior perigo da desigualdade social no mundo? Ele responde: em primeiro lugar, é moralmente inaceitável. O 1% mais rico ficou com 50% da riqueza produzida nos últimos 10 anos. Nos últimos 3 anos, desde a pandemia, a proporção passou para 1 a 75. A desigualdade global está crescendo dramaticamente. Mais de 800 milhões de pessoas estão dormindo com fome no mundo. Está claro que estão famintas como consequência da concentração de renda, disse ele. Outra pergunta: que efeitos políticos podem aparecer diante dessas desigualdades? Ele responde: a desigualdade leva à quebra do tecido social, com a sociedade cada vez mais polarizada pela renda.
derruba a crença nas instituições governamentais e leva ao colapso social e agitação. A mesma desigualdade social de que estamos falando está também provocando diretamente uma crise climática. É o mesmo sistema econômico que essencialmente privilegia os super ricos e não distribui a riqueza aos pobres. Última pergunta nesse corte que eu estou fazendo. O governo brasileiro prepara uma taxação aos super ricos. Como o senhor avalia a proposta? Ele responde: estou muito animado em saber que o Brasil está considerando seriamente taxar os super ricos. O top 1% do Brasil controla 50% da riqueza nacional e 90% dos brasileiros têm só 20% da riqueza. São níveis obscenos de desigualdade social. Os últimos 40 anos de experiência nos mostram que cortes de impostos para super ricos só levam a uma sociedade mais desigual. Uma pesquisa aponta que 86% dos brasileiros querem taxar os super ricos. É também inteligente politicamente para o governo. Contudo, também é necessário garantir que a alta receita do governo seja revertida em investimentos em educação e saúde públicas. Na Índia, o meu país, há quem fique feliz com os novos bilionários. Isso é um sinal de fracasso. Bela entrevista.